em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus, teu nosso amor, fervor também. A rocha firme, a verdade ficará. Deus eterno, Senhor, amém. Estamos de pé. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor, Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Oremos. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Neste momento temos o privilégio, meu Deus, de nos colocar na Tua presença em louvor, em adoração e gratidão, meu Deus. Te louvamos pela bondade, pelo amor, pela misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós. Te pedimos neste momento que Teu Espírito Santo faça presença no nosso meio, na nossa vida e no nosso coração. Que aqui tudo possa ser feito para Te honrar e Te glorificar. Dê a Tua bênção, a Tua paz e o Teu perdão. Aceite nosso louvor, aceite nossa adoração. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Continue em pé, irmão. Continue em pé. Em que triste te sentes, sem ver esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Prega agora a
Amém. Amém. Aqueles que puderem se ajoelhar para fazermos a oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por essa manhã maravilhosa que estamos na Tua casa, na Tua santa presença, Senhor Deus. Te pedimos neste momento o derramamento do Teu Santo Espírito para cada um de nós, Senhor Deus. Também para nossas famílias e nossos amigos e familiares e vizinhos, Senhor Deus. Também te pedimos uma bênção especial sobre o nosso pastor e toda a sua família e nosso pregador de hoje, Senhor, que o Senhor venha usá-lo conforme a Tua vontade e tudo que ele venha falar seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor Deus. Amém, Essas Senhor. bênçãos te pedimos, Senhor Deus. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. 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 Não tem momento infantil, né? Tem não, né? Então nós teremos agora uma mensagem musical, né? Que Deus seja louvado, seja engrandecido, né? E seja um deleite também para cada um de nós nesta manhã. Seja muito bem-vinda novamente, irmã Cláudia. É sempre um prazer recebê-la, viu? Amém. Obrigada. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustentam todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome.
Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustentam todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, pão da vida e bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É um resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai. E não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém, sim. Amém. Muito bem, então, nesta manhã nós temos o privilégio de ter o nosso irmão Raimundo, né? Que é lá da igreja do Ronaldo Aragão. Tá bom, irmão? Então, seja bem-vindo, que Deus abençoe o senhor ricamente. A nossa igreja está um pouco desfalcada hoje, né? Mas, quem sabe, da próxima vez o senhor vai estar aqui pregando para a igreja cheia. Tá bom, irmão? Amém. Então, que o Espírito Santo possa lhe usar ricamente nesta manhã. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem, meus irmãos. Que privilégio, né? Que alegria. Nós podemos estar aqui nos conhecendo, né? Porque, na verdade, aqui, o irmão já falou meu nome, né? Raimundo, né? Sou do Ronaldo Aragão. Na verdade, aqui, eu não conhecia ninguém de vocês. Mas é um privilégio estar aqui, né? E rever um amigo que hoje é o irmão da igreja que eu não via há quanto tempo. O Vanderlei. Nós trabalhamos juntos na Fogás, no ano de 93 eu trabalhava na Fogás com ele. Olha quanto tempo se passa. E hoje nossos olhares se cruzaram, nos cumprimentamos, eu falei, ele falou, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, eu também. Ele da Fogás, eu digo, é isso mesmo, olha. No tempo eu tinha meus 23 anos para 24 anos, nessa média, hoje estou com 54,6. Né? Então, é muitos dias que se passaram. Mas é uma alegria, né? Poder estar aqui e revê-lo, os meus irmãos, conhecer, na verdade, revê-lo, meu amigo e meu irmão na fé hoje. E ao nós se cruzarmos os olhares, eu imaginei Paulo e Estevão. Imagine quando Paulo ressuscitar e olhar para Estevão. Você... Estevão, Paulo, você aqui, porque Estevão não viu, né, quando Paulo morreu, né? Porque Paulo mandou matar o Estevão. Então, quando Paulo se converteu, Estevão já era morto. Agora imagina, nesse momento, que felicidade, que alegria não vai haver, quando o olhar de Paulo e Estevão se cruzarem. Você aqui, não acredito, estou aqui. Graças à sua morte, eu me converti depois. Imagina.
Que privilégio. Então, para nós é uma alegria, é um privilégio também poder estarmos aqui com os irmãos, né? Eu não conheço o irmão que fez o convite, né? Porque, na verdade, eu nem sabia que tinha essa igreja chamada Leão de Judá, não é isso? E prazer estar aqui cercado por esse leão, né? Protegido por esse leão que nos protege. Porque tem dois leões, né? Um que persegue, quer destruir, e o outro que protege, né? Nós estamos aqui na casa do leão que protege, que guarda, né? Que liberta, que dá salvação. O irmão, ele mandou uma mensagem no celular e perguntou que tipo de mensagem que eu iria compartilhar nesta manhã. Só que eu apenas confundi o nome do personagem, né? Eu preparei Noé e eu falei Moisés. Então, só depois, hoje, que ela me mostrou a mensagem, eu falei, não, mas eu falei Moisés, falou, foi. Falei, poxa, mas eu falei, na verdade é Noé, né? E eu compartilhar um pouco dessa mensagem com vocês hoje, né, sobre Noé. Nós conhecemos muito bem, né, a história desse guerreiro, né, desse personagem chamado Noé, este grande homem, né, que o microfone agora até falhou, né? Este grande homem que Deus, né, escolheu para uma missão, num momento tão especial, um momento tão difícil, né? Mas Deus a concedeu a ele, bem, Deus a concedeu a ele, né, o privilégio. E eu quero convidar você, antes de nós lermos a Bíblia, nós fazemos uma oração. Feche seus olhos para falar com Deus. Onipotente Deus, soberano Pai que habita nos altos dos céus, bendito é teu nome, louvado, exaltado por todos sempre. Neste momento, ó Deus, temos oportunidade, temos o privilégio de abrir a Tua palavra, meu Deus, para ouvir. E te pedimos que Teu Espírito Santo, meu Deus, se faça presença no nosso meio. Que nos dê instrução de entendimento, meu Deus, da Tua palavra. Que tudo seja feito para Te honrar e Te glorificar, meu Deus. Que seja feito para exaltar e crescimento da Tua igreja. Que nós possamos crescer no Senhor, para assim produzir frutos de salvação. Muito obrigado pelo Teu amor para conosco. Te pedimos que o sangue de Cristo nos purifique lá os pecados, para que nosso louvor, a nossa adoração seja perfeita e agradável diante do Senhor. E suplicamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sabemos que Noé viveu num período, né, da construção da arca, um momento muito, muito difícil, né? Muito delicado. A Bíblia nos diz que Deus, ele olhou para a terra e viu que a maldade do homem havia se multiplicado. Deus olhou e viu que a única solução seria exterminar com toda a raça vivente. Homens e animais e tudo que existisse fôlego de vida. Foi a solução que Deus olhou naquele momento para um planeta corrompido, tomado pela corrupção, tomado pelo pecado. E a Bíblia nos diz então que Deus então escolheu então esse homem chamado Noé para uma missão de advertência ao povo antediluviano. E nós sabemos que Noé, durante esses 120 anos, ele anunciou essa mensagem do dilúvio. Mas nós sabemos que na arca não entrou mais do que 8 pessoas. A Bíblia nos mostra que apenas Noé com a esposa, 3 filhos e 3 noras foram as pessoas que entraram na arca. Noé, irmãos, ele pregou para o mundo inteiro. Ele não salvou o mundo. Mas um fato interessante que me chama a atenção: Noé salvou a casa dele. Noé salvou a família dele. E a nossa atenção hoje é essa aqui, irmãos. Nós estamos preocupados sim com as pessoas de fora. Nós estamos preocupados sim em salvar as pessoas de fora. Mas, irmãos, se por acaso você e eu não pudermos salvar o mundo, salvamos nossa família, irmãos. Salvamos a nossa casa. Para que naquele dia Jesus possa dizer: porque tu foi justo diante de mim, entra na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Abra sua Bíblia
no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vimos ali então a corrupção do gênero humano. E a partir do versículo 5, nós vimos ali, encontraram, amém? Então viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente má todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí está uma diferença, uma característica de um homem chamado Noé daqueles tempos. E essa maldade aconteceu porque nos versos mais acima, né, do capítulo 6, verso 1 em diante, até o 5, ele nos diz que os filhos de Deus, eles começaram, né, a casar com as filhas dos homens. Começou a nascer, então, filhos grandes, gigantes, valentes, guerreiros. Eliade comenta aqui no livro Profetas e Reis, se não me engano, que os filhos de Sete começaram a se casar com as filhas do descendente de Caim. E ela diz que é um perigo muito grande quando um cristão se coloca num jugo desigual. Ela fala que você está se colocando sobre o terreno de Satanás. E realmente, de fato, é verdade. E por esse motivo, ela fala que muitos adoradores de Deus perderam a sua dignidade, o seu caráter espiritual, por se associar com os descrentes. Perderam a sua dignidade, perderam o seu caráter espiritual. E por isso Deus então se aborreceu, porque o seu povo começou a se envolver com coisas que não deveria se envolver. E isto pesou no coração de Deus. Deus falou: eu vou destruir a humanidade. Porque eu não criei o ser humano para viverem brigando. Eu não criei o homem para viver em intriga, se matando uns aos outros. Eu criei o homem para viver em harmonia, em paz, uns com os outros. Não foi para esse propósito que eu criei a humanidade. Então Deus resolveu agora mandar um dilúvio e acabar com toda a raça humana. Mas Deus, antes de fazer tudo isto, Ele viu ali uma pessoa, um homem, que no meio daquela podridão ética e moral, daquela podridão espiritual de pessoas degradadas, Deus olhou para um homem que diz aqui, íntegro, um homem justo diante do Senhor, diante de uma geração tão perversa. Ele continuou-se íntegro diante de Deus. Ele não se sujou com o pecado daquela geração. Irmãos, hoje nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós estamos vivendo num mundo de degradação espiritual, um mundo podre, ético e imoral. E muitos cristãos, nós estamos em pé, cuidado para que não caia da Bíblia, né? Muitos têm se contaminado com as coisas deste mundo, com as modas, com as vaidades que o mundo oferece. Muitos têm trazido coisas para dentro das nossas igrejas. Isto é um perigo para a nossa sociedade, para a nossa vida espiritual. Mas a Bíblia diz que Noé, Deus olhou para Noé e disse: olha, Noé, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem. Entre os seus contemporâneos, ele andava com Deus melhor. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Íntegro é uma pessoa honesta, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa incorruptível. Noé tinha essas características.
E são essas características que Deus busca neste mundo de hoje, nestes últimos dias que vivemos hoje. São essas características que Deus busca encontrar em mim e em você. São isso que Deus procura nos seus adoradores, que eles não percam o seu caráter, a sua dignidade como cristão. Observe que Jesus disse que o cristão é comparado a um sal. E quando o sal perde o seu sabor, ele para nada mais presta. Não tem nenhuma serventia, não tem nenhuma utilidade. Já viram o sal que não presta mais? Que não perdeu o sabor? Usem que agora? E mais nada, só para ser pisado. Quando o ser humano cristão perde sua identidade de cristão, a sua dignidade de cristão, ele serve simplesmente para ser um ato de zombaria. As pessoas olham e falam, mas não era o irmão Raimundo? Está agora assim, andando bêbado, pelo amor de Deus. Mas eu sabia que aquilo era uma máscara. Eu sabia que ele nunca foi fiel com Deus, nem com ninguém. Dava para ver nele. Perdeu sua dignidade, perdeu sua identidade cristã. Agora é um alvo de zombaria para as pessoas, irmãos. Noé era um homem íntegro diante daquela sociedade, diante daquele mundo apodrecido pelo pecado. Noé continuou na sua integridade, caminhando com Deus, andando com Deus, não se sujando com o pecado, não se sujando com as coisas do mundo. Quando eu olho para essa história, eu comparo uma garça andando dentro da lama. Uma garça, ela é bem branquinha. Você vê ela caçando os insetos na lama para se alimentar? Ela sai de lá toda suja de lama, igual um porco? Não, irmãos. Ela entra na lama com aquelas suas canelas compridas, ela anda assim, ó. E sai limpinha do mesmo jeito que entrou na lama. E hoje nós também temos que ter esse exemplo, irmão. De estar neste mundo de pecado, neste mundo de sujeira. Mas não deixar eles nos sujar. Não deixar eles nos afetar, irmão. Para quando Jesus voltar com seus milhares de anjos, serafins e querubins, ele possa olhar para você, para mim, e possa dizer, como eu disse para Noé, entra na posse do reino, porque tu foi justo diante de mim, porque tu foi íntegro diante de mim, entra na posse do reino. Viva a tua vida agora, eternamente. Viva para sempre, eternamente. E aqui nos conta a história de Noé. Era um homem íntegro, andava com Deus, vivia com Deus, não se contaminou com as coisas do mundo. Observe que José, ao chegar no Egito, também foi um camarada íntegro. Teve tudo para se sujar, ter uma vida defamada, ter uma história contada ao contrário, mas não. Se manteve íntegro. Observe em Babilônia, 3 amigos lá e mais um companheiro, Daniel. Imagina o que passaram ali, o que foi lhe oferecido, o que foi lhe posto diante dos seus olhos. Mas Daniel resolveu firmemente e não se contaminar com as iguarias do rei. Hoje muitos de nós não estamos resistindo, estamos nos sujando com poucas coisas que o mundo oferece, as vaidades do mundo, poucas coisas. Parece ser tão pequena as iguarias, mas Daniel, veja que foi simplesmente uma alimentação de Daniel, simplesmente um prato, uma refeição, uma alimentação. Agora imagine se Daniel tivesse aceitado aquela proposta. Como seria contar a sua história hoje? Um fracassado, um derrotado, que se vendeu como Jacó, como o irmão de Jacó, por um prato de sopa. Não resistiu. Talvez é o caso hoje de muitas pessoas, irmãos, até mim também. Está faltando essa integridade de andar com Deus. Está faltando essa característica, talvez, na minha vida. De ser zeloso com as coisas de Deus. E
você vê que no capítulo 7, versículo 1, eu achei esse verso maravilhoso. Depois que as coisas aconteceram, depois que Noé passou aquele tempo todo pregando, falando, advertindo, ninguém lhe quis escutar, muitos zombaram dele, muitos caçoaram dele, né? Essa palavra caçoar, eu me lembro do interior, né? Que só caçoar. Ninguém fala caçoar, é deboche, é bullying, não sei o que mais, né? Era caçoar, é debochar do outro, né? Então muitos debochavam de Noé, caçoavam de Noé. Ah, esse velho está ficando doido, né? Nunca choveu, por que vai chover agora? De onde que ele tirou essa ideia de que vai chover? Né? Aí você vê o capítulo 7, versículo 1, né? Quando Deus agora chega para Noé, irmãos, e fala assim: disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Olha que imagina Deus falar isso para um ser humano: eu reconheço a tua integridade. Um Deus santo, um Deus puro, olhar para o ser humano e falou: entra na arca, porque eu reconheço em você, eu vejo em você teu coração. Você foi justo, você foi íntegro. No meio do pecado, você se manteve íntegro. No meio do pecado, você se manteve puro diante de mim, irmãos. Só mesmo. A gente falou na lição aqui que não tem causa perdida para Deus, né? Só tem causa perdida quando o ser humano não quer Deus. Quando ele não quer Deus, é perdido de fato, né? Mas se o ser humano der um passo em direção a Deus, Deus dá 2 em direção a ele, irmãos. Não tem causa perdida para Deus quando o ser humano busca Deus. E Noé não recusou o convite de Deus. Não recuou ao chamado de Deus. Quando Deus falou: olha, Noé, faça isto, porque eu vou acabar com o mundo. Noé não duvidou de Deus. Noé creu em Deus. Noé acreditou em Deus, irmãos. E é exatamente isso que nós temos que fazer, irmãos: acreditar que os dias findarão. Acreditar que os dias vão se findar. Que muitas coisas ainda vão acontecer. A lição que nós acabamos de falar agora, de hoje, foi falando de dois personagens, né? É Esther